Oi, gente! Eu sou a EAC7 e sou a nova integrante da equipe do EACC. A partir de hoje, quem vai tirar as dúvidas que a gente vem recebendo sou eu. Bom, agora que a gente já foi devidamente apresentado, vamos passar para a pergunta de hoje, que vai remeter ao nosso primeiro post, no qual a gente comparou a Covid com uma gripe comum. E no final, chegou à conclusão que a letalidade da Covid é muito maior. Então, essa pergunta de hoje vai complementar esse post e é justamente como é que é calculada a taxa de letalidade da Covid. Então vem comigo para a gente entender como que é feito esse cálculo. Primeiro, é bom a gente deixar claro que existe a infecção por vírus e existe a doença causada pela infecção do vírus. Nem toda pessoa infectada desenvolve a doença. A maior parte das pessoas infectadas são assintomáticas ou desenvolvem casos leves da doença. Existem dois jeitos de se calcular a taxa de mortalidade de uma doença. O primeiro é um índice chamado de taxa de letalidade de infecções, cuja sigla é IFR, que vem do termo em inglês. Ela é calculada pelo número de mortes em relação a todas as pessoas infectadas. Por exemplo, se 100 pessoas forem infectadas e 10 pessoas vierem a óbito, a taxa é calculada dividindo-se os 10 óbitos pelas 100 pessoas infectadas. Então vamos agora colocar a matemática nesses números. 10 dividido por 100 fica com um IFR de 0,1. Se a gente quiser a porcentagem, é só multiplicar esse número por 100, o que vai dar um IFR de 10%. O problema desse índice é que várias pessoas podem ser infectadas por uma doença, mas não desenvolverem os sintomas, como é o caso da Covid-19. Então, elas não procuram ajuda nos postos de saúde nem nos hospitais e dificilmente elas vão entrar para as estatísticas como pessoas infectadas, o que vai influenciar no denominador do cálculo da IFR. No caso da Covid-19, a testagem em massa poderia solucionar esse problema. Mas a gente sabe que isso não é feito, e muitos lotes de testes estão perdendo a validade, esquecidos dentro de containers. Por isso foi pensado outro índice, a taxa de letalidade de casos clínicos, ou CFR, da sigla do termo também em inglês. Ela faz basicamente o mesmo cálculo, mas se baseia só no número de casos confirmados da doença. No caso da Covid-19, são basicamente incluídas na taxa as pessoas que testam positivo para a doença. Essa taxa exclui, por princípio, aquelas pessoas que podem ter o vírus, mas não manifestam a doença, ou que não fizeram testagem, ou mesmo as pessoas que desenvolveram as formas leves da doença, mas não procuraram ajuda médica e se curaram em casa, então elas não foram oficialmente testadas. Isso indica que a taxa é uma parte da amostra do número de infectados pelo vírus. Para a Covid-19, temos que a taxa de letalidade de infecções, a IFR, varia de acordo com o estudo, indo de 0,3% até 2%. Isso porque as bases de dados do número absoluto de pessoas infectadas são diferentes entre os estudos. Como a IFR se baseia em todos os casos de infecção, a melhor maneira de se ter esse número é utilizando os dados de países onde ocorreram testagem em massa da população, o que inclui testar pessoas sem sintomas, como é o caso da Coreia do Sul, por exemplo. Dados do dia 4 de fevereiro desse ano, lá da Coreia, mostram que mais de 79 mil pessoas já testaram positivo para a presença do vírus, e ocorreram quase 1.500 mortes em decorrência da doença. Aplicando a matemática, dividimos 1.448 por 79.762, o que dá uma taxa de letalidade de infecções de aproximadamente 0,018, ou 1,8%. Países que fazem a testagem em massa deveriam ter as taxas IFR e CFR similares, já que grande parte da população é testada. Mas, continuando com o exemplo da Coreia, seu IFR real varia de 0,6% a 1,2%, o que mostra que mesmo com testagem em massa, ainda existe uma subamostragem das pessoas contaminadas, ou seja, tem mais gente contaminada sem saber.
Quando calculamos a CRF utilizando os dados globais fornecidos pela OMS, chegamos no valor de 2%. Somente 2% das pessoas sintomáticas falecem da doença. Parece pouco, mas comparado a outras doenças similares, como a gripe, ela é bem alta. A gripe H1N1, uma das variantes da influenza A, por exemplo, tem CFR de 0,5%, ou seja, o quádruplo de pessoas infectadas vai a óbito pela Covid quando comparado à gripe. A IFR global da Covid ainda é um dado com pouca confiabilidade. Um estudo aponta que pode ser entre 0,1% e 0,36%. Porém, os próprios autores alertam que tudo pode mudar à medida que mais dados surgem e são incorporados à análise. A OMS reconhece que até mesmo a CFR pode não ser um dado correto, já que a comparação entre países é complicada por inúmeras razões, além de muitos países poderem não estar contabilizando corretamente as mortes por Covid. A variação das taxas CFR de diferentes países pode ir de 0,87% a 9,26%, por exemplo. No Brasil, como dito anteriormente, pela falta de testagem em massa, é inviável calcular a taxa de letalidade de infecção, a IFR. Então, calcula-se a taxa de letalidade de casos clínicos, a CFR. Até o dia 4 de fevereiro, o Brasil possuía cerca de 9.300.000 casos confirmados, com lamentáveis 227.800 mortes. Para calcular o CFR, a gente divide o número de óbitos, 277.883, pelo número de casos clínicos confirmados, 9.354.609. Isso nos dá um CFR de 0,02 aproximadamente, ou 2%. Embora ainda seja cedo para afirmar qualquer coisa, podemos inferir com os dados disponíveis até o momento que 2% das pessoas que buscam atendimento médico por causa da Covid vêm a falecer devido à doença. Um outro ponto que a gente pode abordar sobre esse aspecto das taxas é aquele estudo publicado em março do ano passado pelo Imperial College para o Brasil. Eles escreveram que a população brasileira é de 212.559.409 pessoas, sendo que se não houvesse nenhuma medida de proteção, por exemplo, continuasse havendo aglomeração, as pessoas não usassem máscara, esse tipo de coisa, poderíamos chegar a 187.799.806 casos de infecções, o que levaria a 1.152.283 óbitos. Podemos pegar esses números e calcular a taxa de letalidade de infecção com esses dados, o que ficaria assim: 1.152.283 dividido por 187.799.806, o que é igual a 0,006, ou um IFR de 0,6%. Isso é bem próximo da taxa de letalidade de infecção que foi obtida pelos dados da Coreia do Sul. O Imperial College também calculou outros cenários, onde há distanciamento social, uso de máscara, fechamento de comércio e todas as medidas necessárias para evitar a propagação do vírus. O que muda sempre nesses cenários é quantas pessoas podem ser infectadas em cada um deles, e não a taxa de letalidade de infecção. Mas essa discussão vai ficar para um outro momento. Então eu vou ficando por aqui e espero vocês mandarem mais perguntas pra gente. A gente se vê de novo no próximo vídeo. Ah, e sempre importante lembrar, né? Se for sair, máscara e álcool, sempre!